Mais um SUV raiz que eu, Jorge Augusto, trago para vocês em matéria de avaliação completa aqui no canal. E o carro em questão é de uma marca que é referência no 4x4. Estamos falando aí da Mitsubishi. Modelo Mitsubishi Pajero Sport HPE-S, a versão mais completa desse modelo. Tem muita coisa legal aqui, começando pela tração, a Super Select 4WD2. E por que ela é tão especial assim? Porque quando a gente olha para os concorrentes diretos, esse carro tem um modo a mais de tração, vou explicar no vídeo. Também tem outro detalhe, ele tem programas específicos de acordo com o tipo de terreno, e isso a gente está falando de eletrônica, não de tração mecânica. Outro detalhe, câmbio automático de 8 marchas, entre outras coisas. O fato de ser um modelo turbo diesel raiz, cabine sobre chassi e que transporta 7 pessoas. Tem muita coisa legal nesse vídeo. Sempre bom relembrar, né? Essa sigla SUV, Sport and Utility Vehicle, mais conhecido aí no Brasil como SUV, é uma sigla pra lá de prostituída. A gente sabe que qualquer carrinho mais altinho com um monte de plástico do lado é chamado de SUV. E não é bem assim. SUV raiz é isso que vocês estão vendo aqui. Para começar, um modelo que tem essa construção, né, uma cabine sobre um chassi, porque isso aqui vem derivado efetivamente de uma picape. Outro detalhe muito importante, motor turbo diesel de verdade, com um câmbio que tem reduzida. Isso é extremamente importante para um SUV raiz. E também números que atendam uma necessidade extrema no fora de estrada, né? Boa altura em relação ao solo, ângulo de entrada elevado, ângulo de saída elevado, ou seja, tudo isso a gente consegue ver aqui nesse modelo. E quando a gente fala dessas questões todas, esse carro na prática só tem dois concorrentes no mercado brasileiro. Ou é o Chevrolet Trailblazer ou é o Toyota SW4. Ponto, parágrafo e vai parando por aí. SUV raiz tem que ter um motor turbo diesel e aqui não é diferente, né? Motor 4 cilindros turbo diesel 2.4 litros que a Mitsubishi chama aí de MIVEC. Esse motor entrega aí 190 cavalos de potência e um torque máximo de quase 44 kgfm de torque. Se a gente olhar aí para os principais concorrentes, aqui você tem menos potência e menos torque. Mas tem um trunfo aqui que pode ajudar a compensar esses números, como o fato dele ter 8 marchas. Os concorrentes são 6 marchas. Então, uma quantidade maior de marchas pode ajudar o carro a compensar no desempenho, mas é claro que nós vamos testar isso. Não podemos esquecer outro trunfo desse modelo. Ele tem aí reduzida, e todo carro que tem reduzida, você multiplica a quantidade total de marchas por 2. Você vai ter no total 16 relações de marcha aqui. E aí, quando a gente olha para a categoria, é o veículo com a maior quantidade de relação de marcha. Nos concorrentes são 6 marchas, mas reduzida 12 marchas. Então aqui você consegue usar o carro muito melhor em situações de fora de estrada ou até mesmo na rodovia, tendo um câmbio que consegue trabalhar com um giro mais baixo. Nem tudo aqui é maravilha, porque a direção tem sistema de assistência hidráulica. Eu estou destacando isso, porque se a gente pegar, por exemplo, o SW4, também é direção hidráulica, mas o Chevrolet Trailblazer já tem direção com assistência elétrica. E a gente sabe que a direção elétrica, além de ser mais leve, ela não rouba a potência mecânica do motor. Então a gente vê que aqui faltou um pouco de modernidade. A Mitsubishi caprichou aqui na parte dianteira no conjunto óptico. Quase tudo é LED. Mas vamos ver os detalhes. Isso que vocês estão vendo é a luz de rodagem diurna e também a assinatura de lanterna. Quando a gente liga o farol baixo, ele é do tipo projetor. Comutando o farol alto, também dentro do mesmo projetor. Quando a gente liga o farol auxiliar dianteiro, que também é conhecido como farol de neblina, vocês estão vendo que ele é em LED. Porém, quando a gente dá pisca, olha só, aí temos a lâmpada incandescente, infelizmente não é em LED. Mas prestem atenção que em cima do farol auxiliar tem mais um outro farol. E quando você dá o pisca, ele já acende esse farol, que é justamente um farol de conversão. Ele ilumina em 45 graus. Então a gente consegue ver aqui um trunfo a mais que normalmente a gente não vê nos veículos concorrentes, que é esse farol de conversão. Assistência à condução. Para as manobras de baixa velocidade, o tradicional. O carro tem 4 sensores aqui na frente, sensores de ultrassom, e 4 sensores lá atrás. Agora começam as coisas diferentes. Por quê? Aqui nós temos uma câmera.
Essa câmera trabalha em conjunto com outras 3 câmeras. Então você tem câmeras sobre os espelhos laterais e câmera traseira. Só que tem um funcionamento diferente, principalmente para quando você vai usar o carro em off-road. Vou mostrar isso para vocês. E outro detalhe, esse símbolo da Mitsubishi aqui não é só o símbolo. Atrás dele tem um radar frontal, uma vez que esse modelo também tem o controle de cruzeiro adaptativo e o sistema de alerta de colisão com frenagem de emergência. E para a aventura no fora de estrada, os números precisam ser convincentes. Então vou começar aqui pela frente, que é o ângulo de entrada. Nesse caso, temos o maior da categoria, de 30 graus, superando os 2 concorrentes. Lá atrás, o ângulo de saída é de 24,2 graus, ficando muito próximo aí do líder da categoria. Aqui no centro, também é importante aquele ângulo central, também conhecido como transposição, para quando você vai passar ali no bico de um morro, a parte de baixo do carro não bater e raspar, que é de 23,1 graus, líder da categoria. Mas esse ângulo central ele não trabalha sozinho, né? Você precisa ter uma boa altura em relação ao solo. E nesse veículo aqui são de 23,6 centímetros, o que é um número também muito próximo do líder da categoria. E se for necessário atravessar áreas alagadas? Pois bem, o número aqui também é bastante convincente. A capacidade de imersão, por favor pessoal, não é submersão, porque submersão é andar abaixo da água. Então a capacidade de imersão é de 700 milímetros ou 70 centímetros. Número legal, porque quando a gente olha para a Trailblazer, lá a gente tem 600 milímetros, 10 centímetros a menos. E a Toyota SW4? Pois bem, a Toyota não divulga esse número, mas quando você espreme bastante lá o pessoal da Toyota, eles falam aí aproximadamente 600 milímetros. Moral da história, temos aqui também a referência da categoria na hora de atravessar lagado. Suspensão na parte dianteira é um sistema totalmente independente, mas aqui atrás você tem um eixo rígido ligando aí as 2 rodas. Mas esse eixo rígido usa como elemento elástico uma mola helicoidal, que garante mais conforto quando comparado a um feixe de molas. E tem outro detalhe, esse eixo rígido é fixado ao chassi por um sistema multilink, como a própria Mitsubishi chama 3-link, ou são 3 links diferentes para fixar o eixo, e isso permite uma movimentação maior para absorver impacto. O sistema de freio é eficiente, porque temos aqui disco nas 4 rodas. E qual é a vantagem do disco traseiro? Principalmente quando você está com o carro bastante carregado e aí você está descendo uma serra, que você fica mais tempo com o pé no freio. O freio a disco consegue dissipar melhor calor quando comparado com o sistema tambor. Então a gente pode dizer que aqui vai funcionar muito bem. Rodas e pneus, começando aí pela roda em liga leve, diamantada em 2 tons, aro 18 polegadas. E o pneu aí tem uma largura 2,65 com perfil 60, mas o que a gente precisa prestar atenção é nessa altura toda aqui de borracha que a gente tem. Então quando o carro vai para o fora de estrada, tem que transpor uma pedra ou uma tora, você tem toda essa região de borracha para o pneu conseguir deformar e não causar uma bolha ou até mesmo danificar a roda. Isso é um elemento muito importante para quando você vai para fora de estrada. E a tração 4x4, como é que funciona? Bom, falar primeiro dos concorrentes. Normalmente esses carros são tração traseira, aqui não é diferente, tração traseira também. Quando você liga a tração na concorrência, você sincroniza o eixo traseiro com o eixo dianteiro, os 2 eixos giram juntos e você só deve usar esse 4x4 alto em pisos de baixa aderência, terra, a lama, areia, grama molhada e coisas do tipo. Aí você também tem o 4x4 reduzido, mesma situação de sincronização de eixos, porém com mais força. Aqui existe um modo a mais. Além do 4x2, existe um 4x4 que permite diferença de rotação entre os eixos. Por quê? Porque aqui nós temos um diferencial central. E esse 4x4 você consegue usar no asfalto seco. E aí, além desse 4x4, também tem o 4x4 part-time e o 4x4 reduzido. Moral da história, temos aqui o melhor sistema de tração da categoria. Iluminação, começando com a luz de lanterna, que é essa que vocês estão vendo aqui. Tem quem adore esse design mais vertical, mas também tem quem detesta. Aí é uma questão muito pessoal de gosto, mas é LED. Luz de freio, nós temos iluminação em LED. Luz de ré,
também iluminação em LED, até mesmo a luz de neblina lá no para-choque é LED. Mas olha só, a Mitsubishi deixou a luz de pisca incandescente, como acontece lá na frente. Por que será que já não colocou tudo em LED? Porta-malas com acionamento elétrico e bastante cômodo. Apertou 2 vezes o botão aqui na chave, ele já faz a abertura e você consegue fazer essa abertura lá pela parte de dentro do veículo também. Se precisar fechar, além de ter o botão ali na tampa, você pode usar o botão lá dentro ou até mesmo apertar 2 vezes aqui na chave que você consegue fazer o fechamento do porta-malas. Aí você deve estar se perguntando, mas e se eu estiver num lugar que o teto é relativamente baixo e a tampa do porta-malas pode bater? Olha como é fácil. Você aperta aqui para abrir o porta-malas e para na altura que você quer. Apertou o botão. E aí você vem aqui atrás, aperta o botão e segura para memorizar. Confirmou com o barulhinho, né? Agora eu vou fechar o porta-malas. E quer ver só? A tampa vai abrir na posição que eu escolhi. Olha como é prático. Apertei 2 vezes. E ela parou na posição programada. Muita praticidade aqui no Pajero Sport. Espaço aqui com as 3 fileiras de banco armadas. Pois bem, temos a informação de 120 litros. Não sabemos se é VDA ou litros líquidos. E outro detalhe também que a gente não conseguiu apurar. Se os 120 litros são com os bancos aqui na posição mais vertical ou aqui na posição mais inclinada. Certamente deve ser 120 litros nessa posição mais vertical. Outra coisa que a gente também encontra são esses ganchinhos que nós temos aqui na parte de baixo, para quando você vai colocar aquelas redes organizadoras. E quando a gente levanta essa tampa aqui, a gente tem, por exemplo, aqui o triângulo e o ponto de acesso do step, que desce da parte de baixo do carro. Agora, é justamente essa tampa que quando a gente passa nas lombadas, é que ela movimenta. Vocês podem ver que ela não tem uma trava firme, né? Qualquer movimento, a tampa aqui já levanta e até mesmo aqui o triângulo acaba batendo, produzindo um pouquinho mais de ruído. E como é que funciona o rebatimento da terceira fileira de bancos? A gente tem 2 alças aqui em cada encosto. Essa alça aqui de baixo, quando você puxa, olha só, ela rebate o assento do banco, né? Ó, dos 2 lados. E depois, com a outra alça, você consegue fazer aqui o rebatimento do encosto. E aí o que a gente consegue ver? Nessa situação aqui, são 2 números diferentes. Até a altura dos vidros, a gente tem a informação aí que são 502 litros. Porém, a Mitsubishi dá um outro número aqui até a altura do teto. Usando aqui até o teto desta forma, são 971 litros informados pela Mitsubishi. Agora, dá para ficar ainda mais espaçoso. Por quê? Você pode vir aqui, rebater esse banco, usando aquela trava e descendo esse lado. A mesma coisa pode ser feita do outro lado. Isso para transportar cargas mais volumosas. Então você rebate aqui o banco, usa a alça aqui para prender aqui no encosto e nessa situação aqui nós vamos ter impressionantes 1.731 litros de capacidade. A gente vê uma versatilidade muito boa para organizar cargas. Posição do motorista aqui. Já quero destacar, por exemplo, essa alça de segurança que é muito útil para auxiliar pessoas com um pouco mais de dificuldade na mobilidade para entrar e sair do veículo. Banco do motorista aqui, a gente tem ajuste elétrico, então a gente tem ajuste aqui de altura, inclinação do assento, inclinação do encosto e distância, mas nós não temos posição de memória. Quando a gente vem aqui para a porta, simples toque para abertura e fechamento nos 4 vidros, trava automática das portas e o bloqueio dos vidros traseiros. A gente também tem aqui do lado controle dos espelhos, inclusive com a função de rebatimento, mas o carro tem que estar com a ignição ligada. Temos aqui para ligar e desligar o sensor de estacionamento, programa de estabilidade e o alerta de colisão frontal para escolher a sensibilidade. Curiosidade desse carro, ó, o botão de partida fica do lado esquerdo. Geralmente nos automóveis esse botão fica aqui do lado direito. Volante, falando aqui de ajustes, pessoal, a gente tem aqui, ó, ajuste de profundidade e também ajuste de altura para você conseguir encontrar a posição mais confortável. E aí olha só, quando você coloca o carro na posição de ignição, ele dá essa mensagem justamente porque a porta está aberta. E aí você consegue usar, por exemplo, o rebatimento aqui dos espelhos para poder fazer o acionamento. Desligou o botão, tá vendo o barulho?
ele fica com esse barulho por quê? Porque a porta aqui está aberta, né? Fechei a porta, parou o barulho, e aí depois que você fechou a porta, se abrir, o barulho para. Mas a gente consegue ver os principais itens de conforto considerando a categoria que o carro está inserido. Aqui na frente a gente também tem esse descansa-braço, que é acolchoado e em couro. Temos também essa prateleirazinha, corre de um lado para o outro, é fácil de ser retirada e aí espaço para guardar mais coisas aqui na parte de baixo. Dois porta-latas, que também tem aqui o cinzeiro para quem fuma. Outra opção aqui também é este porta-objetos aqui na frente do câmbio, que inclusive é emborrachado, que se você colocar coisa de metal não vai ficar fazendo barulho. Aqui desse lado tem um chanfro aqui que é muito bom para colocar smartphone, dos dois lados tem. E mais esse espaço aqui na parte de baixo. Falando ainda de compartimentos, porta-luvas, quando você abre, ó, ele quase que abre completamente, só no finalzinho que ele bate aqui no joelho, mas tem um espaço legal aqui também. O parasol, tanto do motorista quanto do passageiro, tem tampa e também tem aqui a iluminação. E para fechar, tem o teto solar, que não é panorâmico, é um teto solar convencional, mas está presente aqui também. Segunda fileira de bancos, começando pelo espaço. Ajustei os bancos dianteiros de forma confortável para eu sentar lá. Pois bem, do meu joelho ao encosto do banco, a gente tem aqui um pouquinho mais que 5 dedos fechados, né? A distância não é ruim. Movimentação de pés não chega a ser muito ampla, mas também não é muito restrita. Eu diria regular. A gente também observa mais algumas coisas aqui atrás, como por exemplo, tem aqui o descansa-braço e aqui tem mais dois porta-latas. E esse encosto aqui, você consegue mudar a inclinação dele. A alavanca não é muito prática, olha, a gente tem que pegar e se esticar todo aqui, ó. Então você consegue colocar o banco numa posição mais ereta ou colocar ele numa posição um pouco mais relaxada, né? Então a pessoa que vai aqui escolhe a melhor inclinação. A gente também tem aqui a alça de segurança no teto dos dois lados. Tem aqui aquele ganchinho muito prático para você colocar a cabide. Tem aqui, ó, saída de ar-condicionado no teto dos dois lados. E aqui os controles do ar-condicionado, né? Então você consegue aumentar e diminuir a ventilação e ligar e desligar. Tem também aqui, ó, luzinha de leitura de um lado, luzinha do outro, ou então para iluminar toda aqui a região. E para fechar, a gente tem duas portas USBs do tipo A para carregamento de dispositivos e olha só, uma tomada de 110 volts já no padrão brasileiro. Então a gente consegue ver recursos bem interessantes aqui atrás. Agora uma coisa que eu senti falta, esse banco aqui, ele não corre para frente e para trás como a gente costuma encontrar em alguns modelos de 7 lugares. Terceira fileira de bancos. A gente sabe que aqui é sempre para pessoas de baixa estatura, ou melhor, crianças, né? Mas ainda assim, mesmo o banco não tendo aquela possibilidade de ir para frente e para trás, ó, tô sentado aqui, vocês estão vendo que ainda tem um pouquinho de distância do meu joelho aqui para o encosto. Lembrando, né, que esse encosto você consegue levar ele um pouco mais para frente ou trazer ele um pouco mais para trás para ficar mais confortável. E olha só, esse encosto onde eu estou sentado, os dois lados aqui, você também consegue, ó, fazer com que ele fique um pouco mais ereto ou um pouco mais deitado. Os dois você consegue fazer esse ajuste, né? Outra coisa que a gente também acha aqui, alça de segurança no teto e também saída de ar-condicionado. Pelo menos quem vai aqui atrás não vai passando tanto calor. E desse lado aqui a gente ainda tem dois porta-latas e aqui, ó, bem escondidinho, tem aqui uma tomadinha 12 volts para botar um dispositivo aí para carregar um smartphone ou um tablet. Não é muito confortável, mas assim, eu consegui entrar aqui e outra pessoa conseguiria também. Então na prática esse carro vai levar assim 7 adultos, lembrando que aqui atrás vai com bem menos conforto. Uma coisa que eu achei muito legal aqui no carro da Mitsubishi é como funciona o banco aqui da terceira fileira. A gente já viu, por exemplo, na SW4 que os bancos ficam pendurados, né? Na Trailblazer eles acabam se dobrando. Mas como é que funciona aqui? Pois bem, com este banco aqui levantado, ele inclusive tem aquela alça para prender ali no encosto de cabeça para ele não voltar para trás. Olha só que legal, a gente tem uma alça aqui que libera o assento. Então, se aquele banco estiver na posição normal, ele vai ficar aqui mais ou menos nessa posição, encostado aqui no banco, para liberar o espaço do porta-malas. Mas você também pode rebater ele dessa forma. E aí você pode também aqui, ó, rebater o encosto. E olha que legal! Ali vai ficar preso com a alça e ele vai formar aqui um assoalho praticamente plano. Então você pode fazer uma combinação de carga desse lado
Um passageiro aqui, outro passageiro aqui e mais 2 passageiros lá na frente. Você consegue jogar com as configurações diferentes dentro do veículo, ou até mesmo 3 passageiros com esse aqui também rebatido. A central multimídia tem as questões essenciais. Então a tela é totalmente touchscreen, você não tem botões físicos. Para a central multimídia você também tem aqui uma entrada HDMI e 2 entradas USB do tipo A, que inclusive são de carregamento e portas de comunicação. Pois bem, na tela da central multimídia a gente já consegue ver algumas coisas interessantes, como menu de navegação. Isso que vocês estão vendo aí é aquele software da TomTom disponível para celulares com plataforma Android. Então é um software que funciona muito bem. Você tem alguns recursos interessantes aqui nesse software, o que acaba sendo uma coisa legal, porque tem mapa de GPS embarcado aqui nessa central. Outra coisa que a gente também observa são várias possibilidades de fonte de multimídia, né? Então você tem aqui a FM, AM, entrada HDMI, iPod, áudio Bluetooth, áudio USB e vídeo USB. Você também consegue usar aqui o botão do volante para fazer a alternância aí de algumas fontes, tá vendo? Então se você tiver outras conectadas, ele vai alternar aí para as outras fontes. Outra coisa que também a gente pode destacar aqui na central é, né, a interface de telefone quando conectado por Bluetooth. Você também tem aqui informações, olha só que legal, ele te deu um menu de ajuda de como conectar o CarPlay ou Android Auto, lembrando só por cabo, tá? Então você vai ter que usar aqui a porta USB para poder fazer o uso do Android Auto e Apple CarPlay. Você também tem aqui opções de configuração, uma que eu achei bem interessante aqui nas configurações, olha só, aqui você tem aqui visualização, e aí você pode configurar várias coisas, como por exemplo, as câmeras de visualização do carro aí em matéria de tonalidade. Você também pode configurar a entrada do HDMI ou até mesmo os vídeos que você está rodando via USB, né? E você tem até mesmo a configuração da própria tela. Então a gente consegue ver que tem bons ajustes aqui na central multimídia. Detalhe pessoal, essa central multimídia, ela aceita alguns formatos de vídeo. Não são todos, mas você vai encontrar, por exemplo, MP4, AVI e até mesmo o formato MOV, entre alguns outros. Faltam alguns? Faltam. Por exemplo, o Windows Media Video. Mas ainda assim, a gente consegue ver que o essencial está aí na central multimídia. E como é que a gente usa a porta HDMI da central? Pois bem, eu peguei aqui um smartphone da Samsung que é compatível com isso. A gente usou aqui um hub e um cabo HDMI na saída do hub. Ele está ligado aqui na porta. Inclusive, ó, o vídeo que a gente vai mostrar aqui para vocês da capacidade desse carro. Claro, ele vai muito além disso, mas a ideia aqui é mostrar um pouquinho do veículo para vocês. E agora eu vou dirigir. Esse aí, pessoal, é o vídeo que a gente fez lá em São Paulo, aqui com o Mitsubishi Pajero Sport, numa pista de off-road, que foi construída até para mostrar os recursos. Vale a pena conferir esse vídeo também no canal, e como vocês viram, qualquer dispositivo compatível aí com HDMI, você vai conseguir assistir no carro. Lembrando que quando você anda com o veículo, ele continua reproduzindo o áudio, mas corta a imagem. O painel digital do Pajero Sport é muito legal. Vocês já estão vendo aqui com essa tela gráfica que tem um visual aqui diferente, né? Olha o contagiros ali girando junto com o velocímetro, bem diferente. Outra coisa, quando eu piso no freio, olha que legal, ele exemplifica ali as lanternas de freio do carro, né? Mas você também consegue configurar esse painel. Para isso, você vem aqui no volante, aperta Enter, escolhe a função ali do tipo de painel, aperta Enter de novo e você pode escolher entre o painel do tipo 1, que é esse daí que põe aí o velocímetro na parte externa, tem o contagiros ali na parte mais externa à direita. Se você quiser também, você também tem aqui a opção do tipo 2. Nesse caso, ele vai colocar ali o contagiros na parte externa e o indicador de consumo de combustível. Ou ainda, esse que eu achei muito legal, que é o tipo 3. Bem diferente daquilo que a gente está acostumado nos carros. A gente vê que essa tela gráfica é bem configurável. E tem mais coisa aqui nesse painel. Apertando aqui a tecla Enter, usando as teclas para o lado, você tem aqui, por exemplo, informação de consumo, e aí você pode escolher as opções que você quer. Tem algumas opções, inclusive indicador de consumo histórico. Você também tem aqui o Trip A e o Trip B, indicação de autonomia, informação de como está a tração do carro. Você também tem indicação aqui do GPS, quando você faz aí o caminho. Você também pode escolher a função de áudio para ver o que está tocando no carro, ou ainda se tem alguma questão de alerta no carro que vai aparecer nessa tela. E ainda uma série de coisas que você consegue configurar
diretamente por aqui. Uma coisa que eu achei interessante, mesmo o porta-malas sendo elétrico, se você quiser, você pode desligar essa função aqui pelo painel. Então o que a gente consegue ver, principalmente quando a gente compara com os concorrentes, que em matéria de configuração e painel, esse aqui deu um banho na concorrência. Outra coisa que surpreende nesse carro, o sistema de câmera 360 graus. Então, por exemplo, quando você engata a ré aqui, ele já coloca, obviamente, a câmera de ré com a imagem 360 ali. Só que tem um botãozinho aqui no volante, quando você aperta ele, olha só, ele alterna ali a câmera do lado, do 360, com a roda justamente para você ver alinhamento de guia quando você vai fazer manobra. Mas olha só, se você simplesmente apertar o botão do volante aqui com o carro parado, ou com o carro em drive, ele também vai exibir câmeras. A câmera dianteira, as rodas do lado esquerdo, as rodas do lado direito. Se você apertar mais uma vez, aí ele muda, né? Ele coloca aqui uma câmera superior mostrando ali o lado direito e a câmera 360 graus. Apertou mais uma vez, ele coloca a câmera dianteira e câmera 360 graus, ou a dianteira e o alinhamento de rodas. Então, mesmo que você não esteja com o carro engatado na ré, apenas indo para frente, você consegue escolher vários modos de visão, essencial no fora de estrada. E vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré aqui, já temos a câmera traseira, freio de estacionamento elétrico, também é outro diferencial aqui do modelo. Volante não é muito leve, tá? Direção hidráulica, ela é um pouquinho pesada, você consegue ver aqui que você tem a linha de guia dinâmica, inclusive no 360, mostrando ali o tracejado por onde você vai passar. E isso acaba sendo muito, muito útil mesmo. Ó. Lá atrás, bem lá no fundão, eu tenho uma árvore. Vamos mirar na árvore e vamos ver o que acontece? Se o sensor de estacionamento funciona direito. Olha só. Aqui me aproximando. Vamos ver. Demorou um pouquinho para entrar o sensor de estacionamento. Mas ainda assim, ele faz exemplificação aqui na parte traseira e a gente consegue ver na imagem. Vai ajudar na hora de fazer as manobras. E vamos lá para o nosso teste de tração e lombada. Claro que esse modelo vai tirar de letra. O que a gente quer ver é conforto e isolamento acústico. Mas eu já vou aproveitar aqui para ligar a câmera, justamente para a gente poder ver aqui o alinhamento de roda e por onde estão os tachões, né? Vamos ver se ajuda para orientar. Vamos lá. Alinhando aqui com os tachões. Suspensão, até que ela é bastante macia, ela consegue absorver bem o impacto. E o isolamento acústico, muito bom considerando a categoria desse produto, né? Então a gente consegue ver uma suspensão que não é tão dura e um bom isolamento acústico. Bom, lombada 30 por hora vai ser brincadeira de criança aqui com um modelo como esse, mas vamos ver como é que fica o conforto aqui dentro. Ó. Velocidade em 30. Mesmo um pouquinho de barulho lá atrás, né? Talvez as ferramentas ali do porta-malas. Mas passou fácil, né? Muito fácil. Segunda lombada 30, vamos lá. Já fez um pouco mais de barulho lá atrás. O que está fazendo barulho deve ser aquela tampinha do porta-malas, mas o carro passa fácil. Não tem muito problema. Vamos ver o piso desnivelado aqui, a terceira lombada. Suspensão é confortável. Terceira lombada 30. Aquela tampa lá atrás, ela precisa ficar mais presa, né? Se a gente viu que ela faz bastante barulho. Quarta e última lombada. Olha, tirando a tampa que faz barulho, a gente percebe que o veículo tira, mas com muita facilidade, esse tipo de prova. E para nossa manobra de fim de rua? Bom, a gente faz aquele alinhamento da guia, mas aqui a gente tem as câmeras, né? Dá até para escolher qual que a gente vai usar. A gente pode usar essa que não fica com tanta precisão, ou essa daqui, que dá um zoom. Então vamos lá, vamos colocar o carro alinhado ali com o lado da guia, né? Pra gente ver direitinho no limite do cimento, o pneu. Olha a praticidade disso, né? Imagine na hora de fazer uma manobra, para você não ter perigo de ralar o pneu na guia, isso aqui funciona e funciona muito bem. Bom, vamos lá, parar no ponto de referência aqui na rua, até trocar a imagem aqui para a gente colocar a imagem em 360 para vocês poderem ver melhor. Então, esse aqui é o nosso ponto de parada na rua, virar o volante, uma volta,
uma volta e 75. E o volante não é muito leve não, tá? Essa direção hidráulica aqui até que é um pouquinho pesada. Olha só, vou mudar a câmera aqui para frente. Vamos até encostar o pneu na guia. E já usou um espação aqui para virar. O sensor de estacionamento ali entrou. Voltar aqui um pouquinho para não ter perigo da gente forçar as rodas, né? Quando a gente faz a manobra, a gente precisa estar um pouquinho afastado. Olha aí, a imagem traseira, né? Com a linha de guia dinâmica. E vamos concluir aqui a manobra. E olha, saiu bem deslocado para a esquerda, mas em favor aqui do modelo eu vou dizer uma coisa. A gente já pegou várias picapes médias que usaram toda a rua. E quando a gente compara esse veículo com as picapes médias, ele usou menos espaço. Ainda que ele tenha usado bastante, ele usou menos. Então a capacidade de manobra dele, mais todos esses recursos de câmera, é muito boa. O único ponto aqui é que a direção é um pouco pesada. Recurso legal aqui do Pajero é o controle de cruzeiro adaptativo. Eu programei aqui uma velocidade de 110 km por hora na estrada. Mas vocês podem ver que ele está numa velocidade mais baixa. Por quê? Porque nós temos um carro à nossa frente. E você consegue escolher aqui, ó, 3 distâncias diferentes. Se eu colocar na distância maior, ele alivia o acelerador justamente para aumentar a distância. Se eu coloco na distância menor, ele acelera, né? Então isso é um diferencial do modelo, porque normalmente a gente não costuma encontrar esse tipo de recurso nos modelos que estão na categoria. Mas olha só, apesar de ter o controle de cruzeiro adaptativo, ele não tem um sistema de aviso de saída de faixa e nem permanência. Mas ainda assim, o controle de cruzeiro em longas viagens vai ajudar bastante. E vamos lá para o nosso teste de 0 a 100. Primeiro modo, eu vou sair com tudo que o carro pode. Então eu vou desligar o sistema de ar-condicionado, apertar aqui o botãozinho do programa de estabilidade e vou desligar também. E vamos fazer aqui a nossa largadinha estolada, vamos ver? Acelerando, estolando e saindo. Não empolga tanto assim a saída, né? A gente vê que a troca de marcha é relativamente rápida. Aí, conseguimos 0 a 100 impressionantes 13,38 segundos, né? Bastante tempo. Agora o 0 a 100 no modo normal, ar-condicionado ligado, programa de estabilidade, tudo acionado. Vamos ver o que acontece? Estolando e saindo. É uma coisa, não mudou nada aqui, pelo menos na sensação. Vamos lá, 80, 90, 100. Não mudou nada na sensação, mas o cronômetro subiu. Fez em 14,10 o 0 a 100, isso com o carro descarregado. Falar aqui da tração 4x4 desse carro, que inclusive tem uma tela aqui no painel dedicada para a gente ver o que está acontecendo. A gente sabe que carros 4x4, quando você usa a tração part-time, você não deve usar ela ligada no asfalto. Por quê? Porque ela sincroniza os eixos e se você fizer curva vai ter problema. Mas aqui nós temos um modo a mais, que é esse primeiro 4x4 alto, que ele não necessariamente sincroniza os eixos, ele permite diferença de rotação. Então o painel mostra quando a tração estiver engatada. É normal você ter que andar um pouquinho com o carro até que a tração consiga fazer o sincronismo e atraque aí as rodas dianteiras. Ó. Enquanto ela estiver piscando, a tração não está ligada. Então às vezes você precisa andar um pouco com o carro para que a tração faça... Ó, agora ele acoplou a tração. Então eu já estou com o 4x4 alto, agora eu vou fazer uma coisa que não dá para fazer no part-time. Olha só, eu vou virar completamente o volante e vou fazer uma espécie de U-turn aqui, ó. E olha só, vocês estão vendo que o carro não quica nessa situação. Por quê? Porque você tem a possibilidade da diferença de rotação entre eixos. Além desse 4x4 que você pode usar no asfalto seco, bem abrasivo, tem um outro aqui que é o part-time, que eu vou acionar agora. Você está vendo ali que ele está piscando o diferencial central, que é quando ele vai fazer aí o sincronismo dos eixos, né? Justamente para que o eixo dianteiro gire junto com... Ó, acionou aqui. Nesse modo, você consegue escolher o tipo de terreno. Então você tem ali, ó, Mud and Snow, Sand, areia no caso, Gravel, que seria cascalho, e aí, de novo, mais uma vez aqui, o lama ou neve. Eu vou colocar aqui no modo cascalho. Esse modo você não deve usar em asfalto abrasivo, por quê? Porque ele sincroniza os eixos, e aí se você fizer curva, você pode forçar o sistema. Então o ideal é que você tenha um piso
exatamente como esse que eu estou colocando o carro, né? Um piso de baixa aderência. E aqui, como os eixos estão sincronizados, mesmo nesse tipo de piso, se você fizer uma voltinha, né, uma espécie de um U-turn, você percebe que o carro fica um pouco mais preso e você sente que ele quica um pouco na hora que ele faz isso. Por quê? Porque ele precisa de uma certa diferença de rotação entre os eixos, o que não é possível uma vez que os eixos estão sincronizados. Mas se o piso é como esse de baixa aderência, não vai ter problema, né? Porque aí a roda vai escorregar, a que está fazendo mais força vai conseguir escorregar no piso e não vai forçar o sistema de tração. Então esse modo você só deve usar num piso de baixa aderência. E lembrando, a diferença aqui é que depois que você liga o part-time, você consegue escolher 3 tipos diferentes de terrenos e aí a própria eletrônica do carro vai fazer o acionamento, por exemplo, do sistema de freio ou até mesmo seleção do câmbio para que você tenha melhor aderência e capacidade de superar obstáculos. Além do modo aqui, que é o 4x4 part-time, né, mas é o 4x4 alto, você tem mais um outro, que é o reduzida, né? Para isso, você tem que colocar o câmbio em neutro e fazer aqui a seleção do sistema de reduzida. Ele vai indicar ali no painel, olha só, já colocou ali o 4L, que é o for low, né? Desligou os programas de estabilidade e aí você pode engatar o carro novamente. E aqui, quando a gente usa os modos de condução, ó, então você tem ali o gravel, Mud and Snow, Sand e um modo a mais, que é o modo Rock. Então, se você for escalar pedras, você precisa ter ainda mais controle do carro. Aqui você percebe que ele ganha muito menos velocidade, né? O giro do motor sobe muito mais rápido, olha só. Em primeira marcha, eu estou aqui a 5 por hora, já estou com quase 2.000 giros. E aí nessa situação, nesse modo reduzido, quando você precisa escalar um obstáculo aqui, ó, eu vou só fazer uma rápida demonstração, né? O carro acaba tendo muito mais força para escalar esse tipo de situação. E mais, né? Os programas de estabilidade ou até mesmo o sistema de controle de tração, ele fica mais, digamos assim, ajustado e predisposto para esse tipo de situação. Então, ó, tô vendo aqui que eu estou inclinando o carro num obstáculo mais difícil e ele consegue transpor isso com mais facilidade. Mas para entender um pouco mais a capacidade desse carro, temos um vídeo no canal que eu gravei em São Paulo, numa pista off-road, por assim dizer, simulada, onde a gente mostra tudo isso funcionando na prática. Para você ainda ter mais tração aqui nesse veículo, você tem aqui o bloqueio do diferencial traseiro, mas olha só, eu estou aqui em 4x2. Se eu tentar ligar o bloqueio do diferencial agora, você percebe que ele não vai aceitar, deu até a mensagem ali no painel. Vamos colocar aqui no 4x4 alto, mas é aquele que permite que o carro ande no asfalto, né? Vamos primeiro acoplar aqui a tração, andar um pouquinho para que ela faça aí o sincronismo. Sempre conferir no painel se a tração está acoplada. Agora acoplou. Vamos tentar ligar o bloqueio agora? Olha só. Tá vendo? Ó? Ele não deixa eu ligar o bloqueio do diferencial traseiro. Porém, quando eu coloco aqui no 4x4 part-time, vamos deixar ele bloquear aqui o diferencial. É normal esse carro aqui, os carros da Mitsubishi eles são um pouquinho mais chatos aí com a tração, então às vezes tem que andar um pouquinho para frente e para trás para ele acoplar. Acoplou e agora eu consigo ligar o bloqueio do diferencial traseiro. Novamente, ele leva um tempinho aí para fazer o sincronismo, a acoplagem. Enquanto ele estiver piscando, pessoal, ele não está ativo. A hora que ele fica ali amarelinho, ele está ativo. Nessa situação aqui, além de você ter o sincronismo, né, do eixo dianteiro com o eixo traseiro, a roda traseira esquerda e a roda traseira direita, elas giram juntas. Então, você tem uma capacidade de tração muito maior. Então, se você tiver que escalar um obstáculo e você tiver aderência do pneu, que o pneu não escorregue, você vai ter praticamente todas as rodas sincronizadas. E isso vai te permitir chegar mais longe. Algumas situações você precisa ter um pneu específico, mas que a tração aqui ela fica muito mais bruta, fica. E aí você consegue usar o bloqueio do diferencial traseiro, tanto no 4x4 part-time alto, quanto no 4x4 part-time reduzido. Claro que o Pajero Sport é um carro ideal para quando você vai pegar estradinhas de terra. E ele vai tirar isso aqui de letra, né? Vamos começar o teste aqui primeiro em 4x2, só para a gente poder ter uma ideia como é em matéria de conforto. Porque, cá entre nós,
pouquíssimas pessoas vão, na prática, precisar usar todos esses recursos de tração. Esse carro vai superar a maioria das coisas, tudo em 4x2. E já de cara eu tô vendo que só da gente pegar aqui a estradinha de terra, a gente vê a consistência do conjunto, né? Tem muito carro que a gente testa aqui, que na hora que passa aqui nas pedras, chacoalha, vibra, você tem aquela sensação de fragilidade. Não é o que acontece aqui. Você tem a sensação de estar dirigindo um veículo extremamente sólido, né? Um veículo consistente. Então ele trata aqui os desníveis com uma facilidade tremenda. Você nem precisa se preocupar muito em diminuir a velocidade nos obstáculos, não. Ele vai tirando isso de letra mesmo. Só para vocês terem uma ideia da capacidade desse veículo, né? Estamos aqui numa subidinha que normalmente alguns carros sofrem um pouquinho mais aqui. Mas eu não vou nem ligar o 4x4, eu tô aqui no 4x2, inclusive, ó, quando eu tiro o pé do freio, você tem aí o auxílio de partida em rampa, ó. Ele leva um tempinho até que ele deixe o veículo escorregar. Isso ajuda bastante quando você vai sair numa rampa muito inclinado, carregado, né? Mas olha só, 4x2 subida, terra, vamos acelerar? Fez nem cócegas, né? A gente subiu aqui em 4x2 com uma facilidade tremenda. E ainda assim, se você precisar de um pouquinho mais de auxílio, você usa aqui o 4x4 alto, que é aquele que você pode usar no asfalto, que ele permite diferença de rotação. Ele já vai te dar um pouquinho mais de tração, um pouquinho mais de estabilidade, e você não vai ficar com aquela neura, mas se acabar a terra e começar o asfalto, vou ter problema. Então, você usa esse modo quando você está numa pista de um pouquinho mais de baixa aderência, até mesmo um asfalto molhado numa chuva muito forte, e segue a vida. E o 4x2, quando você quiser economizar mais combustível, aí você põe nesse modo aí e vai normalmente. Os outros é só para situação muito difícil. Vamos lá para o nosso teste de retomada de velocidade? Reduzir aqui para 60 e vamos pisar tudo, ó. 60 por hora pisando tudo. Vamos ver quanto tempo leva para chegar aí no 120? Subida, ar-condicionado ligado. Chegamos nos 90, 100, 110, 120. Como a gente está vendo, desempenho não é necessariamente o ponto forte do Pajero Sport. Consumo também é importante, fizemos aí um teste na estrada. Para isso, rodamos aproximadamente 43 km e a média não foi ruim, 11,6 km por litro. Vamos lembrar que esse aqui é um veículo bem grande, transporta 7 pessoas e os carros que estão nessa faixa de produto são todos com o consumo aí na casa de 10, 11 km por litro. E antes das considerações finais, o preço. Segundo o site da Mitsubishi, em novembro de 2022, R$420 mil. Certamente não estamos falando de um veículo aqui muito barato, né? Quais foram os pontos onde o Pajero Sport HPE-S foi muito bem? Primeiro, o sistema de tração dele, né? É o mais completo da categoria, com um modo a mais e além de programas específicos de acordo com o tipo de piso que a gente não vê na concorrência. Outra coisa legal, o modo como os bancos funcionam, principalmente a terceira fileira. A gente viu que apesar do banco da segunda fileira não correr, a engenharia ali é bem legal. Outro ponto também que eu gostei bastante, né? O fato dele ter um bom isolamento acústico e um conforto de suspensão que, considerando o tipo de construção de carro, vai muito bem. E onde deixou a desejar? Pois bem, para um carro de R$420 mil, ele poderia ter um pouco mais de potência. Aliás, quando a gente olha para os concorrentes, ele é o menos potente e a gente viu isso na nossa aceleração aí de 0 a 100. Outro detalhe que me incomodou, poxa, tem tantos recursos no 4x4 e cadê os indicadores adicionais do tipo inclinação lateral, inclinação longitudinal, que a gente já viu em outros carros dessa categoria, até de categorias próximas, que você tem mais informações. E uma coisa também que poderia ter aqui, né, se já tem o controle de cruzeiro adaptativo, cadê o sistema de permanência de faixa ou pelo menos aviso de saída de faixa? Então são algumas coisas que certamente são oportunidades para a Mitsubishi melhorar aqui o Pajero Sport. E se você gostou aqui do Mitsubishi Pajero Sport HPE-S, eu já tenho uma dica muito legal, porque Jundiaí já tem um novo grupo concessionário atuando. Estamos falando aí da CB Autos, empresa que tem várias marcas e agora começa a operar também com a marca aí do Diamante.
Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.